Quero chamar a missionária Abimeli. Vamos estar orando pela serva de Deus. Prepare bem seu coração. Enquanto você prepara o seu coração, você vai abrindo sua boca para glorificar o eterno Deus. Aleluia, aleluia. Jesus é bom e Ele está aqui, aleluia. Vamos orar? Levante suas mãos, fique de pé. Intercedendo aqui pela vida da serva de Deus. Glória a Jesus. Amado Pai, soberano, Deus, Tu conheces, Senhor meu Deus, tudo que está acontecendo nesse momento, Senhor Jesus, neste lugar. Pai, nos dá, Senhor Jesus, da Tua graça, revela o Teu poder, manifesta, Senhor, no meio de nós, Pai, a Tua cura, a Tua libertação, Senhor. Nesse momento, meu Deus, onde nós sentaremos para ouvir a Tua palavra, meu Deus, eu quero te pedir, usa a Tua serva, usa ela para nós, Senhor. Festa sem palavra não tem graça. Festa sem o vinho, sem a alegria da Tua palavra, Senhor, não é festa de crente. Por isso, Senhor, que nós queremos, Senhor, te dar honra, louvores, Senhor, através, Jesus, dessa festa, Senhor. E que nós possamos ouvir aquilo que Tu tens preparado ao coração da Tua filha. Fala e não te cala, Senhor. Exorta, consola, edifica, anima, alegra. Fala conosco, Paizinho. Cobre a Tua filha, Senhor Jesus, de bênçãos nessa hora. Unge seus lábios e tudo aquilo que o Senhor já falou com ela, que ela possa transmitir para a igreja, Pai. É em nome de Jesus, Senhor, que eu te agradeço. Amém. Aplauda ao Senhor. A paz seja convosco, irmãos. Vamos aproveitar, já de pé, e ler a palavra do Senhor. Depois a gente faz os agradecimentos. Vamos, Gênesis 24. Vamos ver Gênesis 24, 16. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Deus vai te surpreender nessa noite. Gênesis 24, para o nosso coração. 24, 16, que diz assim, a palavra de Deus. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Amém. Os irmãos podem sentar, estamos gratos, a alegria é imensa, muito lindo a festa. Jesus preparou para nós, Débora, as guerreiras, toda a igreja. Amados, eu agradeço a Deus, primeiramente, a pastora Eliana Maia, pela confiança, bispo Júlio Maia, todo o ministério dessa igreja. Muito feliz. É um desafio, uma responsabilidade muito grande para nós trazermos nessa noite a palavra, mas é um privilégio, né? E uma promessa do Senhor Jesus. Nós queremos meditar um pouco, se puder manter sua Bíblia aberta, nesse texto. Eu relutei quando eu recebi o convite. Eu estava na missão, lá no Lar Davis, e eu fui orar e disse, Senhor, o que eu vou falar, Senhor? E Deus me deu essa leitura, essa palavra tão linda. E eu relutei, né? Eu disse, Senhor, eu não sei nem qual é o tema, porque eu queria que Ele mudasse a palavra. Eu não sei nem qual é o tema, e se for uma palavra completamente diferente? E aí eu fiquei orando, lendo, meditando na palavra do Senhor. E quando eu cheguei aqui,
Eu passo uma semana dentro de uma missão, é uma unidade de acolhimento, desafio. Essa semana foi o olho do furacão, eu fiquei lá. E eu disse, Senhor, Senhor. E aí eu fiz uma troca para sair na quinta, né, e poder descansar um pouco. Deu muito certo, Deus é muito bom, muito fiel, confirma. E aqui estamos, para a glória do Senhor Jesus. E a palavra que Deus colocou no nosso coração, irmãos, nessa noite, é sobre os segredos da fonte e do cântaro. E eu fiquei meditando e eu vi tanta coisa linda nesse texto que antes eu não tinha visto, né? Porque Deus vai abrindo os olhos, a nossa visão. Existiam naquela época, na Palestina, poços e fontes. E os poços era, como a gente sabe, aquela escavação vertical, bem profunda. Era um tipo de poço que eles cavavam naquela época. E a Palestina é uma terra muito seca, em lugares muito secos. Eles tinham que fazer poços bem profundos, né? E havia fontes. Alguns chamam de poços, outros de fonte. Na verdade, a fonte ela fica na superfície da terra, né? Como um olho. No hebraico é olho. E existia aquela fonte que era uma escavação que se fazia inclinada para se aproximar da água. Eles cavavam, mesmo naquela terra seca, pedra, e era como um caminho inclinado, íngreme, e a gente chama aqui no Nordeste de ladeira, né? Era uma ladeirinha. E quando chegava na parte de baixo, eles cavavam ali e chamavam de poços ou fonte. Tudo deixa crer, os estudiosos, que este era o tipo de poço que havia ali quando Rebeca desceu para tirar água. Né? Porque ela desceu a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. O cântaro, no hebraico, kad, que significa aprofundar. Por causa do costume de tirar-se água nas fontes ou poços com cântaro, ele traz essa palavra, significado de aprofundar. Na Bíblia Sagrada, nós podemos ver muitos homens e mulheres de Deus que desenvolveram ou aprofundaram um relacionamento com pessoas e com Deus na beira de uma fonte, junto de uma fonte. Tá? Como a Rebeca, na história que a gente vai já falar um pouco. A Bíblia diz que Moisés conheceu a sua esposa Zípora na beira da fonte. Bem do ladinho da fonte. Êxodo 2:15. Jacó e Raquel. Gênesis 29:1. Né? E ele chegou lá e ainda tirou aquela pedra enorme da boca do poço. Aí pronto, a moça ficou, né, encantada. Tirou a pedra. Havia pedras que eram colocadas nas bocas dos poços. Abraão cavou. Ele tinha seus servos e mandou cavar poços. Gênesis 26:18. Isaac, 26:12. Diz que ele cavou poço em tempo de seca. Ele foi ousado e cheio de fé. Né? Ele foi lá e vamos cavar, vai dar água. E era um milagre da água naquela época, na Palestina, numa época de seca. Vamos cavar, e cavou. 26:19 diz que os filisteus entulharam os poços que Isaac havia cavado. E diz que eram poços que Abraão
anteriormente havia cavado naquela época. Diz que eles vieram, ficaram com inveja, os poços dando muita água, ele prosperando, tudo que plantava dava. Porque Deus é assim, ele vai prosperar na terra seca. Ele faz prosperar. Ele plantava e colhia, plantava e colhia, plantava e colhia, o poço dava água, e o poço dava água. Os filisteus, quando viram, invejaram. Aí foram entulhar os poços, aí ele mandava desentulhar. Entulhava e ele mandava desentulhar. Diz que ele armou a tenda ali, edificou um altar e invocou ao Senhor à beira daquele poço. Gênesis 24:4. Então, contando um pouco da história, irmãos, que lemos, 24:16. Tudo começa quando Abraão ele está já bem avançado em idade e ele resolve, nesse capítulo 24, Sara já havia partido para a eternidade. E ele estava avançado de idade e ele preocupado com a sua descendência, porque era uma promessa. Fazer a descendência de Abraão crescer. E ele guardava no seu coração essa promessa. Isaac já tinha 40 anos, quando Abraão começou a se preocupar com o futuro de Isaac e de toda uma nação. A Bíblia diz, nesse texto, que ele chama o seu servo Eliezer, que quer dizer Deus é o meu socorro, Deus é o meu auxílio. E Abraão não podia mais viajar para Mesopotâmia, era um lugar muito distante, Harã, sua terra natal, para buscar uma esposa para Isaac. E a Bíblia diz que ele chama Eliezer, e ali ele diz: você vai à minha terra natal buscar uma moça para ser esposa do meu filho Isaac. E a Bíblia diz que ele fez ali com o seu servo, era o servo mais velho ou mais antigo e de idade avançada, que servia a Abraão muito tempo. Abraão tinha uma grande confiança naquele homem. Era um servo por excelência. Ele servia por excelência. Porque ele aprendeu com Abraão. Aqui, nasci para servir. Ele entendia isso. Esse tema estava no coração dele. Ele servia com excelência a Abraão. Porque Abraão servia com excelência ao Deus Todo-Poderoso. E era o homem de confiança, havia muitos servos. Porque quem serve com excelência, irmãos, Deus chama para fazer uma obra de excelência. Uma obra excelente. Quem serve com excelência tem o que serve abaixo da média. Foi dito aqui, palavra forte. O mediano, nós aprendemos sobre o mediano. O abaixo da média, o mediano, e tem o que serve acima da média. Chama-se servir por excelência. É muito lindo. Para Jesus. A honra e a glória é para o nome dele. E para ele, e quem serve por excelência se destaca. Aí Abraão diz: bom, eu tenho muitos servos, mas eu vou chamar Eliezer, homem de confiança. E diz assim: você vai à minha terra natal buscar uma noiva para o meu filho Isaac. E ele tremeu. Dá para perceber entre linhas as palavras que ele estremeceu. Irmãos, grande responsabilidade Deus estava dando àquele homem, através de Abraão. Você não pode ser dos cananeus. E ele disse porque havia uma promessa. Deus havia feito uma promessa para ele. E a Bíblia diz assim que ele fez um juramento, envia Eliezer com
outros servos 10 camelos carregados de ouro, prata, pedras preciosas. Era muita coisa boa, riquezas para a moça que topasse viajar para a Palestina para casar com o seu filho. Eu disse: Deus, que palavra é essa para um dia de festa? Foi forte. Eu também estou na beira do poço, Deus. E para completar, ele disse que não era apenas um casamento. Era mais do que um casamento. Era uma promessa, era um casamento. Mas ele disse assim, era uma missão que Deus daria àquela jovem para perpetuar o nome de Abraão. Era uma missão. Ela ia ocupar o lugar de uma matriarca. Ela ia cuidar do povo de Deus. Aí eu disse, agora foi que complicou, Deus. Não é nem missão. Mas Deus tem pressa, irmãos, com essa igreja. Eu relutei muito e o Espírito Santo dizendo para mim, se você ler esse texto, você vai encontrar várias vezes a palavra se apressou. E eu disse, Deus, por que essa palavra? E Deus disse, porque eu tenho pressa com esta igreja para cumprir com promessa na vida de muitos que aqui estão. E tenho pressa para fazer essa obra expandir. Tenho pressa para levantar muitos com ousadia para fazer esta obra transbordar. Forte. Eu estremeci. Eu tenho pressa para cumprir na vida de muitas uma promessa que eu fiz e que estão na beira da fonte esperando. Você que está na beira da fonte ter resposta de Deus. Deus vai chegar com resposta. Irmãos, eu estremeci. Deus me tocou muito com essa palavra. Eu meditando nessa palavra. Pode adorar. Se assuste não. Deus vai chamar. Aí corre, se esconde. Mas não adianta. E Rebeca estava onde, irmãs? Irmãs, Déboras, guerreiras, esperando a promessa. Não sei se ela sabia que tinha uma promessa, eu não sei. Só sei que a promessa dizia a respeito dela, que era descendente. Onde ela estava aguardando as promessas, a resposta de um casamento, que era mais de um casamento, era uma missão, junto à fonte. Junto à fonte. Não estava em outro lugar. E ele vai para onde? Para a fonte. Pega os camelos, sai. Era muito distante. Ele andou muito. Diz os estudiosos que naquela época, por causa da geografia, dava quase 2.000 quilômetros. Porque tinha voltas, não era uma reta. E ele andou bastante. Claro, camelos. E quando ele desvia, ele vai no caminho preocupado. Dá para perceber que ele vai preocupado pelo caminho. Ele diz assim, ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me um bom encontro e faz beneficência ao meu Senhor.
disse, Deus, eu estou indo, mas vai na minha frente, responde, porque só Deus faria. Ele disse assim, Gênesis 24:12, Gênesis 24:12, que diz, e disse consigo, ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me escutes. A idade chegou e a gente quer relutar, né, irmãos? É coisa séria. Rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Que oração linda. Estou aqui, Deus, e faz com que envia aí esta moça. Irmãos, ele chega lá e não sabe para onde se dirigir. Ele diz, já sei, poço. Porque naquela época era trabalho das mulheres e das jovens moças tirar água nos poços. O cântaro, que eu não falei do cântaro, ela levava o cântaro no ombro. O cântaro, ele tinha mais ou menos meio quilo, era um vaso bojudo de barro, com 2 asas. E o cântaro media mais ou menos entre 12 e 20 litros de água. Geralmente as moças levavam a de 12. E eram distantes os poços. Veja como ela servia. E servia com excelência. Era distante das casas das comunidades. E elas iam à tarde, por causa do sol da Palestina, de 40 graus ou mais. Elas tinham o costume de ir à tarde tirar água. E a Bíblia diz que elas levavam no ombro ou na cabeça. Era um serviço, ombro quer dizer trabalho, esforço, é uma figura de esforço, de trabalho. Ombro, ela levava aqui, ou na cabeça. E era um serviço, claro, que requeria muito esforço. Mas ela fazia isso. Ela ia, ainda levava os rebanhos, dava água, cuidava do rebanho. E quando ele chega ali e diz, a moça que eu disser, dá-me água. As qualidades dela, não dá para a gente esticar muito, mas as qualidades dela era uma mulher corajosa, de fé, generosa, né? Gentil. Ela tinha empatia, empática. Que ela se colocou no lugar dele, ele vinha de uma viagem. E quando se aproxima e diz assim, ele tinha feito uma prova com Deus em silêncio. Tinha feito uma prova com Deus. Se for ela, vai ser como eu falei. Aí ele se aproxima e diz assim, dá-me de beber. Aí ela olha para ele e diz, sim, meu senhor. Pega o cântaro, desce a fonte. Elas tinham o costume de ajoelhar-se, encher o cântaro, desce, como eu falei, a ladeirinha. Aí depois que ela desce, chega lá pertinho da água, aí ajoelha, enche o cântaro, levanta, põe no ombro e sobe. Para o Senhor. Alarga soube cantaraia. Está descendo? Vai acontecer. Decamba, sai, ederga. Está descendo?
Deus vai responder. Está enchendo o cântaro? Deus vai te enviar. Agora dê glória. Desce, pega a água, traz. E ela diz assim, e vou dar água para os teus camelos. Irmãos, é servir por excelência. Um camelo, ele tinha 10, né? Um camelo, os estudiosos dizem que um camelo bebe em média 80, entre 70 a 100, e pode até beber mais, litros de água. Um camelo. Mas ela diz assim, eu vou te dar água. Aí a Bíblia diz que ela vira o cântaro, né, derrama a água na mão dele e ele bebe. Isso é generosidade. Isso é servir. E diz, vou tirar água para os teus camelos. 10. Pastora Eliana. Coisa de Deus, né? Não sei como foi, mas ela descia, ajoelhava, enchia o cântaro, subia. Servindo. Não tinha ninguém ali. A Bíblia diz que ele fica parado, admirado da disposição daquela moça. E pensando, Senhor, é essa mesmo? Porque a coisa está dando certo. E a Bíblia diz, irmãos, que depois que ela dá água a todos os camelos, e se servir por excelência, não esperar que mande. Ele não pediu. Ele pediu água, mas não para os camelos. Serve por excelência, não só faz o que ele manda. Mas além. Mas além. Aleluia. Oh, glória. Faz além. Dá água aos camelos, depois que todos bebem água. Aí ele se aproxima e diz, de quem és filha? Aí ela diz, de Betuel. Era parente, prima do rapaz. Deus confirmando. E eu fiquei pensando de muita coisa. Eu lembrei de Jesus, dizendo assim, mulher, dá-me de beber. Eu até separei nos versículos, não dá para a gente desmiuçar muito, irmão, por causa do horário. Mulher, dá-me de beber. Ele chega no poço de Jacó, cansado, Jesus para, senta, e diz que era necessário ele passar por Samaria, porque aquele era o dia do milagre na vida daquela mulher. Eu disse, Deus, que coisa tão linda. E ele te diz nessa noite, foi necessário te trazer hoje aqui nessa noite, para te dar água, minha filha. E ela olha, conhece que ele é um judeu e diz assim, tu, judeu, os judeus se comunicavam com os samaritanos, mas havia uma barreira social, havia uma barreira espiritual, havia muitas barreiras. Eles diziam que os samaritanos eram povos que se misturaram com outras nações e os judeus não consideravam e diziam que eles eram imundos. E ela olha assim, como pedes a mim de beber, sendo eu samaritana? Além disso, era uma mulher, porque não tinha naquela época valor nenhum na Palestina, nenhum valor. E além de tudo, a Bíblia não diz, e nem o nome dessa mulher aparece, ela é uma anônima. E além disso, ela tinha uma vida moral complicada. Ela ia ao meio-dia, diz o texto, hora sexta. Ela ia ao meio-dia tirar água. Era para ser à tarde, mas ela não podia, porque davam as costas para ela. A sociedade rejeitava por causa do tipo de vida que ela tinha. E a Bíblia diz que ela está lá relutando. Você é judeu, mas pede água. Ele disse assim, se você conhecer o dom de Deus, dom é presente. E o que te diz, dá-me de beber, você me pediria água e eu daria a água da vida. Você me pediria, se você soubesse quem está aqui falando contigo, você pediria água.
Alarga soube cantaraia. Aleluia. E ela olha para ele. Oh, glórias. E ele diz assim, olha, aquele que eu der de beber, se fará dentro uma fonte que jorra para a vida eterna. Se fará uma fonte. E ela crer. Vai, chama teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ela dissesse bem, já tivesse 5 mais 1, o atual não é teu. Mas tu disseste bem, falasse a verdade. E quando Jesus fala com ela, irmãos, ele foi empático. Né? Ele começa a falar de quê? Água. Porque ela estava buscando água. Para abrir a porta do evangelismo e do diálogo, porque havia uma barreira muito grande. Ele começa a falar de água, porque ela ia meio-dia tirar água. Sofrimento. Cântaro no ombro, na cabeça. Começa falando de água, aí abre a porta. E aquele homem era diferente, não era como os outros, que olhava com um olhar de malícia, era um olhar de amor. E aquele olhar prendeu ela lá na beira da fonte. Quebra a barreira. Quando quebra a barreira, aí Jesus entra e faz morada. A Bíblia diz que ela deixa o cântaro e corre. Depois de todo o diálogo, depois de conhecer Jesus, depois de Jesus entrar, depois de Jesus transformar. Aleluia! E ela começou a sentir uma alegria. Deixa o cântaro e vai anunciar que Jesus estava ali à beira do poço. A Bíblia diz, sai com água ao encontro dos sedentos. A Bíblia diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E ele estava falando acerca do Espírito Santo, que ele haveria de derramar, de dar água. Isaías diz, e vós com alegrias tirareis águas das fontes da salvação. E Jeremias diz, muitos deixaram a fonte da água viva e buscaram cisternas, águas paradas. Jesus diz em Apocalipse, João escrevendo diz que ele é a fonte, Jesus é a fonte da água da vida. E ele está aqui nessa noite, aleluia, para te dar dessa água. Ele está aqui nessa noite para te dar uma nova vida, uma mudança. Quando diz, deixou o cântaro e ela foi anunciar, fala da vida velha que ela tinha. Deixou de lado para servir, deixou de lado para falar do amor de Deus, deixou de lado para fazer a obra do Senhor. E anunciou, irmãos, ficou de lado a vergonha. Não é lindo quando Jesus entra? Ela não se escondia mais, ela foi lá na cidade falar de Jesus para todos, inclusive para homens. E a Bíblia diz que uma grande multidão vieram ter com Jesus por causa daquela mulher que teve um encontro com Cristo. Nessa noite, Jesus está aqui dizendo, eu tenho dessa água para te dar. Foi necessário alguém te convidar, com esse convite especial. A pastora Liana disse que é sempre um convite muito especial quando a gente convida alguém para vir à casa de Deus. E nessa noite, é necessário que ele entre e faça uma mudança na tua vida. Nós queremos saber se tem alguém aqui hoje que foi tocado, que deseja mudar, que tem desejo de uma mudança. Aquela mulher, ela tinha desejo de uma mudança. Se você quer, faça um sinal com a mão. Se você quer hoje que essa fonte de água viva jorre de dentro do teu interior,
você pode vir aqui no altar. Alguém pode trazer, você pode pedir ajuda, alguém aí, uma Débora, a irmã que te convidou, você pode vir no altar e entregar a tua vida para o Senhor, porque Deus hoje tem uma nova vida para te entregar. No nome de Jesus. Que Deus, irmãos, nos guarde, nos abençoe e nos dê outros dias de festa, né? Próspero e abençoado para a glória do seu nome. Se você quer, venha. Se você quer uma oração, você pode vir. Agradeço a oportunidade. Amém? Você estava ligado nessa mensagem? Você entendeu? Você é Rebeca ou você é Eliezer? Eliezer recebeu uma missão do seu patrão, né? Do seu pai, que na verdade ele era como um filho, e ele foi fazer aquela missão. Quando chegou lá, tinha uma moça fazendo a sua missão diária, que era buscar água para a sua casa. Fez com excelência também. Então foram 2 missões realizadas com excelência. Tanto o servo Eliezer, que foi buscar Rebeca para o Isaac, quanto Rebeca, que deu água para os camelos e para a comitiva de Eliezer. E ali ela recebeu, né, um prêmio, um esposo maravilhoso. Eu não sei vocês, mas eu recebi essa mensagem. Vamos ficar de pé, vamos? Tem alguém precisando de oração, alguém doente, alguém enfermo, alguém cansado, alguém atribulado, alguém angustiado? Tem alguém assim no nosso meio? Você precisando de oração, você quer receber uma oração poderosa sobre a sua vida? Se você está precisando, vem aqui na frente. Venha aqui. Tem alguém aqui que por acaso, por algum motivo aqui, a irmã, está chegando aqui. Você antes era uma Rebeca, servia ao seu pai com excelência, aí de repente você disse, não, eu vou parar. Esse negócio de servir com excelência não é para mim não. Vou dar um tempo da fonte, vou dar um tempo do cântaro, vou dar um tempo do poço, né? Se você está aqui e se afastou do poço, né? Você não tem bebido dessa fonte. Olha a pérola aí, maravilhosa. Olha o vestido dela, lindo. Vem aqui na frente. Você está afastado dos caminhos do Senhor. Venha se reconciliar com Deus. Venha refazer a sua aliança. Venha, você que nunca aceitou Jesus na sua vida. Você gosta do evangelho, gosta da igreja, gosta de ouvir louvor, mas nunca decidiu entregar a sua vida para Ele. Vem aqui na frente. Jesus está fazendo hoje um convite para você. Venha se reconciliar com o papai. Venha renovar a sua aliança, restaurar, venha dar aquele brilho, sabe, aquele polimento. Eu estou precisando fazer isso. Venha aqui na frente, não fique com vergonha, porque é festa não, é festa na terra e festa no céu também, tá bom? Nós vamos estar orando nesse momento. Se você quiser, você pode vir até aqui, pode cantar, Chicão. Vamos cantar, igreja. Enquanto você canta, Ele visita a tua casa, Ele visita teu filho, Ele vai lá naquele hospital, visitar aquele doente que você não pôde ir, viu? Vamos cantar ao Senhor. Se apagar a luz, continua cantando, viu? Vou lhe falar. Você conhece esse alguém? De alguém que pode levar seus sonhos além. Cante. Vou lhe mostrar um mundo melhor.
seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar. Ele está te curando nessa as noite. Suas feridas. E esse homem, diga, está aqui só pra te amar e pra dizer: maravilha de Deus. vou lhe falar de um alguém que pode levar Seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor Jesus te chama nessa noite, Vaz. que mudará seu caminho. Falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E esse homem, Jesus, só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, chorar, sofrer, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você. pra que Pra que solidão? solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Pra que chorar, chorar, sofrer, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Meu Deus, meu Pai, meu Deus, Tu estás aqui, Senhor. E eu te apresento essas 3 mulheres, Senhor, que vieram aqui à frente. Meu Deus, eu sei que Tu sabes todas as coisas, Pai. Abençoa, meu Deus, a vida delas, cura, restaura, meu Pai.
Entra com a providência que elas tanto precisam, meu Senhor. Se é na saúde, se é na família, se é, Senhor, no seu lar. Meu Deus, toma conta delas, Paizinho querido. Isso eu te agradeço, Senhor, porque elas vieram até aqui à frente. Aqui tem a fonte, aqui tem a cura, aqui tem água para beber, água para refrescar, Senhor Jesus, água para matar a sede, meu Deus. Tu estás aqui, meu Senhor, e todos aqueles que entraram nessa noite aqui, saiam abençoados e cheios da presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Nós vamos encerrar. Quero agradecer a participação de todos, viu? Todos os visitantes que vieram aqui, todas as pessoas, muito obrigada. Amanhã tem mais. Levante suas mãos, eu vou dar a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E todos digam: amém. Em Deus, em Deus. Amém. Até amanhã, pessoal. Vamos lá.